ותמיד כל היום שמי מנועץ, לכן ידע עמי שמי. Vamos lá, né? Eu vou explicar então por que que a gente tem essa certeza, né? De que o nome de Deus, a pronúncia não era Yehová no início, tá? Alguns descartam rapidamente a forma Jeová como sendo o que eles falam uma criação posterior, uma forma híbrida. Outros falam que com certeza não era a forma original do nome de Deus. Outra coisa, um problema do vídeo dele, né, é que ele só fala, não mostra nada, não mostra livro, né, não mostra nada. Não tão rápido. Veja bem que o hebraísta altamente respeitado Wilhelm Gesenius, no dicionário hebraico e caldeu das escrituras do Velho Testamento, ele disse: os que acham que Jeová era a pronúncia real do nome de Deus não estão totalmente sem base para defender sua opinião. Assim se podem explicar mais satisfatoriamente as sílabas abreviadas Yehô e Iô, com que começam muitos nomes próprios. Não mostra nada. Interessante que o professor da fundação da Universidade de Indiana, Eric Rasmussen, ele diz que alguns estudiosos recomendam Javé, ele fala, porque acha ser um ataque insidioso contra Jeová, uma tentativa de torná-lo um Deus tribal ao invés do único Deus verdadeiro. E é interessante, em livros que atacam a Bíblia Sagrada e criticam o Deus do Antigo Israel, o Deus do Velho Testamento, que eles falam, eles usam a forma Javé de uma maneira bastante ridicularizada. Eles zombam da atuação de Javé. Também você entra num culto, você nunca vai ver evangélicos falando em Javé. Eles defendem nas suas discussões teológicas que a forma Jeová é errada, né, como no caso do autor do canal do YouTube Hebraico Pro, ele disse que a forma Jeová com certeza não era a forma correta da pronúncia usada pelos antigos israelitas. Mas esse povo, eles não usam o nome Javé, a qual defendem, na sua conversa diária, não usam nas suas orações, não usam nos cultos, enfim. Olha que Wesley Buchanan, um professor emérito do Novo Testamento, George Buchanan, no Wesley Theological Seminary, ele disse assim: a forma original do nome divino era quase certamente 3 sílabas, não 2. Ou seja, não era Javé. Aí ele prossegue: os dados acumulados apontam fortemente na direção de uma palavra de 3 sílabas. Entendeu? Então, até mesmo o professor Rolf Furuli, professor de línguas semíticas da Universidade de Oslo, ele diz que 2 formas modernas de Yod-He-Vav-He, ou seja, YHWH, são usados nas traduções da Bíblia, Javé e Jeová. Elas possuem diferentes vogais, sendo que a primeira tem 2 sílabas, enquanto a segunda forma tem 3 sílabas. Tenho apresentado o argumento de que a pronúncia Yahvé deve ser excluída. Não mostra nada. Deve ser excluída como uma forma próxima da original, por 2 razões principais. Primeiro, veja só as razões que ele coloca. Interessante as explicações do professor Rolf Furuli. A primeira explicação do professor é: Javé não tem base alguma em textos hebraicos sem pontuação ou no texto massorético. E segundo, Yahvé ou Javé tem 2 sílabas, enquanto os nomes teofóricos sugerem que Yod-He-Vav-He ou YHWH tinha 3 sílabas, como é encontrado em Jeová. Interessante, gente. A primeira declaração de Rolf Furuli diz muito. Quem não presta atenção nos detalhes se dá mal. Ele fala que não há base em textos hebraicos sem pontuação para a pronúncia Javé. Ou seja, se você lê o texto hebraico, ele é Abjad. Ou seja, originalmente ele era Abjad, sem vogais. E neste ele diz que não há base para a forma Javé.
Ora, como se o texto era Abjad? Simples. Era Abjad, mas eram Mater Letiones. Cada consoante ali tinha o som de vogal. Portanto, podemos concluir que a forma Javé se descarta. Se descarta porque usando ali a forma das Mater Letiones, assim como nós sabemos que no Talmud dizia, eles proibiam, dizendo assim, lá no segundo século, os judeus não podem pronunciar o nome de Deus segundo as suas letras. Que letras? As consoantes, que tinham som de vogais, gente, Mater Letiones. E se ler do jeito que está ali, cada consoante com som de vogal vai dar a pronúncia Jeová, e não Javé, nunca Javé. E outro ponto, quando ele diz aqui, Rofuruli, não tem base no texto massorético também. Se você olhar a forma como eles vocalizaram, não dá para tirar em lugar algum, você não encontra em lugar algum a forma Yahvé. Eles não colocam a forma Yahvé. Os que defendem aqui o nome e a forma Jeová na forma Yehová, eles apresentam motivos. Aqui nós já vimos vários motivos, inclusive uma das explicações deles é sobre o uso do nome de Deus nas formas dos nomes dos filhos dos antigos israelitas. Uma coisa que todos devem ter em mente é que os nomes teofóricos, eles eram nomes que os pais davam aos filhos, e tinha o nome dos deuses que eles adoravam embutido no nome do filho, seja no começo como prefixo, seja no final do nome como sufixo. De forma que os nomes teofóricos, teó vem de teós, nomes teofóricos se referem ao nome de pessoas que tinham embutido o nome de Deus. Então, olhando esses nomes não se perderam as pronúncias desses nomes. Podemos encontrar indicações de qual era o nome de Deus. Então, jamais, nunca, os judeus leram o nome de Deus como Yehová. Tá? Não, porque eles sabiam que eles tinham feito. Tá? Então, eles nunca usaram esse nome, né? Tá? E Yehová não fica errado, tá? É possível, né? É possível que no hebraico existisse uma palavra assim, tá? Possível, né? De toda forma, nem o Yehová nem o Yehovi existiam. Vem dessa questão aí. Bom, já expliquei. É muito interessante, porque cada coisa que ele fala, né, ele vai se complicando cada vez mais, tá? Aí, né, o rapaz lá que gravou o vídeo, ele fala, olha aqui, né, o cara do Hebraico Pro, ele vem aqui, ele mostra o nome de Deus, mas ele não lê da maneira como os massoretas pontuaram para ser lido, né? Que é Ievá, né? Ievá, né? Então, por aí, você já vê que ele é uma pessoa que não entende nada de hebraico, tá? Outra coisa que ele falou aqui, né? Todos os nomes que terminam em Vav Re se pronuncia Vá.
tá? E Nínive, né? Termina com Vav e Re, mas pronuncia-se V, né? Então, o autor do canal Hebraico Pro, ele menciona aqui, fazendo um contraponto, né, uma discordância sobre a minha afirmação, de que os nomes terminados em Vav e Re sempre pronunciam Vá. Eu me refiro a nomes próprios. Então, todos os nomes de judeus, nomes hebraicos mencionados nas Escrituras, terminado com Vav e Re, sem exceção, são pronunciados Vá no final. E isso realmente pode ser constatado. Aí ele em seguida cita o caso do nome Nínive. Eu gostaria de lembrá-lo que o nome Nínive não é judaico, não é de origem hebraica. Ele é um nome assírio, ele ocorre em Gênesis 10:11, e ele é pronunciado, por exemplo, no idioma acadiano, por Niniwa, ou seja, Vá no final. É um nome ali encontrado nas cartas de Mari, no século XVIII, por exemplo, com a forma Ninuwa. Então termina com Vá, mesmo no nome original lá deles. E provavelmente significa Rainha dos Céus, e ele é encontrado em escritas cuneiformes, né? Então, agora se referindo aos nomes judaicos mesmo, na Bíblia, sem exceção, você encontra todos esses nomes que eu citei, por exemplo, Alva, Gênesis 36:40, Rava, que é Eva, Gênesis 4:1, Ishva, Gênesis 46:17, Iva, em 2 Reis 19:13, Puva, e vários outros nomes aí são sempre terminados com Vá, quando tem Vav e Re em hebraico, sem exceção. Então, nomes de pessoas, nomes próprios. Se ele encontrar alguma coisa, então ainda assim, estatisticamente, a gente tem um número elevado aqui de nomes terminados com Vav e Re. E agradeço pela colocação dele, que serviu para eu fazer uma checagem. Mas ele pode mesmo dar uma olhada nesse tema, por exemplo, nas palavras de um erudito bastante respeitado, Gerhard Gertux. Ele é especialista na pesquisa do tetragrama e erudito específico da língua hebraica. Ele é presidente da Associação Bíblica de Pesquisa de Manuscritos Antigos. Ele, falando sobre esse assunto, fez essas observações de que os nomes judaicos, nomes hebraicos, sem exceção, quando terminados com Vav e Re, sempre são pronunciados Vá no final. Quando mostra, é muito engraçado, porque ele lê uma coisa e fala outra. Tipo assim, no livro está escrito pedra, e ele fala que é pau, tá? É bem assim mesmo. Então, prezado colega do Hebraico Pro, autor do canal Hebraico Pro, você afirma aqui a meu respeito que eu vejo algo, escrito uma coisa e digo outra. Mas será que isso não acontece realmente com aqueles que observam o tetragrama com as vocalizações e leem outra coisa? Por exemplo, vamos raciocinar comigo. Você pega uma Bíblia, por exemplo, a Bíblia João Ferreira de Almeida de 1848. E você lá, ao ler, encontra o nome Jeová normalmente, na forma até meia inglesa. E você lê, logicamente, se você estiver lendo, você não vai ler Adonai, não é verdade? Ou vai ler Adonai? Então, agora, se você for um judeu, você vai ver exatamente como se estivesse vendo a Bíblia João Ferreira de Almeida aqui nessa imagem. Ó. Você vai ver o nome de Deus, você não vai falar Senhor. Você não pode fazer uma coisa dessa, ver uma coisa e ler outra. Entendeu? É exatamente isso que você faz. Você acusa a mim e aqueles que seguem a adoração de Jeová de fazerem aquilo que você está fazendo. Você lê algo e fala outra coisa. No livro está escrito pedra e ele fala que é pau, tá? É bem assim mesmo. Você está com a sua mente, você vê que lá está pontuado para se ler, por exemplo, nos manuscritos está Jeová. Você vê que é isso. Por exemplo, Gênesis 3,14. Mas aí você lê Adonai. Aí você encontra o tetragrama e as vocalizações para se ler Jeová. E aí você lê Adonai. Você está vendo uma coisa e lendo outra. Então, se eu te der uma Bíblia em português com o nome Jeová, você não pode ler Senhor. Isso é um absurdo básico, lógico.
Entendeu? É exatamente isso que acontece. Você acusa outros daquilo que você pratica. É muito triste isso. Mas veja bem, olha, não fique chateado. Eu estou falando isso aqui apenas porque você